Graça e paz, amados irmãos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, o servo de um centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra maravilhosa que nós temos diante dos nossos olhos nesse momento. Aqui nós vemos um homem que se encontra com Jesus na cidade de Cafarnaum. E este homem, ele traz um sentimento muito interessante, porque provavelmente ele tinha as suas necessidades, mas ao invés de falar das suas necessidades, ele vai e fala a Jesus a respeito da necessidade do seu servo, de um homem que servia na sua casa. Aquele homem, aquele centurião, verdadeiramente estava preocupado com seu amigo e diz a Jesus a situação em que aquele homem se encontrava e apela a Jesus para que Jesus o curasse. Isso é maravilhoso, nos traz um grande aprendizado. Foi uma espécie de uma intercessão. Interceder é o ato de pedir por outrem. E foi isso exatamente que aquele centurião fez. E diante do que aquele homem expressa, Jesus diz que iria e daria saúde ao seu servo. Jesus viu naquele homem uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária. E Jesus, então, no versículo seguinte, diz a ele que iria até a casa daquele centurião para interceder e para curar aquele seu servo enfermo. E qual é o posicionamento daquele centurião? Ele reconhece a grandeza de Jesus, ele reconhece o senhorio de Cristo, ele reconhece que ele está diante do Deus encarnado, do Emanuel, Deus conosco. E ele diz: eu não sou digno de te receber em minha casa. Outra lição extraordinária aquele homem nos dá, de humildade, de simplicidade, de reconhecimento. Quando oramos, quando nos posicionamos diante de Deus, nós precisamos exaltar, glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Deus dos deuses, Jeová Jiré, Jeová Rafá, El Shaddai, o Deus único, todo-poderoso. E aquele homem reconhece, ele se humilha. Essas palavras são palavras que demonstram e denotam humilhação diante de Jesus, reconhecimento
de quem era Jesus. E aí, inclusive, ele fala a respeito da autoridade que ele, como centurião, tinha para com os seus servos, e que esta mesma autoridade Jesus também tinha sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, enfim. E aí Jesus, ele traz uma palavra maravilhosa. E como Jesus estava falando principalmente para os judeus naquele momento, Jesus então diz para os judeus que reconhecidamente eram orgulhosos, que se ufanavam da sua fé, achavam que a fé deles era melhor do que a fé dos outros. Então, Jesus diz que nem mesmo em Israel ele tinha visto tanta fé. E com certeza, diante das palavras de Jesus, aqueles judeus ficaram perplexos. E Jesus continua dizendo, e ele diz que tanto do Oriente como do Ocidente, assentar-se-ão à mesa junto com o pai Abraão, muitas pessoas, ou seja, o Evangelho se expandiria para todos os lugares. Ele seria reconhecido por todos os homens, por homens de toda a terra, coisa que os judeus não entendiam, porque haviam cristãos judeus no começo que acreditavam que Jesus tinha vindo, embora reconhecessem Jesus como Salvador, como Messias, mas que Jesus só tinha vindo para eles. Jesus diz que tanto do Oriente quanto do Ocidente viriam milhares e se assentariam à mesa com o pai Abraão. E depois ele diz algo que com certeza os choca ainda mais. E os filhos do reino, que são eles, né? A Bíblia diz assim, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está no Evangelho de João. Então, ele diz, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. E finalmente, no versículo 13, Jesus determina ao centurião, vai, como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amados, este homem nos traz uma grande lição e um grande desafio. Que possamos verdadeiramente crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, como ele mesmo disse, que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E possamos declarar isso, que ele é o Verbo, que ele é o Emanuel, que ele é o Rei dos Reis, e sem ele nada do que foi feito se fez, e declarar que ele tem poder para realizar o milagre que eu e você tanto necessitamos. E que assim como Jesus viu naquele homem uma fé sobrenatural, ele possa ver em nós uma fé realmente destacada, uma fé surpreendente, que surpreenda o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.